Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos a mais uma curiosidade. É o tema que nós estamos trazendo, é a introdução ao Evangelho segundo Mateus. Nós demos o título de Curiosidades justamente porque é muito curioso, é muito interessante você saber mais ou menos a data em que foi escrito o Evangelho. Nós ontem falamos dos 4 Evangelhos, hoje nós vamos falar de Mateus, amanhã vai ser de Marcos. O autor, que é o próprio Mateus, é muito interessante você saber mais sobre Mateus, quem foi Mateus, o chamado de Mateus, a abordagem peculiar de Mateus quando o Senhor o chama, o convida, E o conteúdo desse livro de Mateus, essas divisões importantes, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a oração do Senhor, as parábolas do reino, o sermão profético. E estaremos trazendo de uma forma resumida. Depois nós iremos realizar a oração, abençoando o dia de hoje e assim mais um aprendizado dentro de todas essas curiosidades, que não são textos canônicos dentro da medida, da régua de medir cânon, os livros inspirados, mas giram em torno. E é muito importante a gente ter essas informações. Antes de começarmos aqui, eu gostaria que você já desse um joinha. Aliás, todas as vezes quando você receber um vídeo, já dê um joinha para que seja mais ainda impulsionado o vídeo. E gostaria também que você, no final de tudo, você escrevesse nos comentários se você está gostando, o que você aprendeu, o que foi interessante para você. Eu gostaria de ter a sua interação. E procure levar as pessoas a se inscrever no canal para a gente aumentar a nossa corrente de oração. Vamos então ao que interessa. Introdução ao Evangelho segundo Mateus. O autor do livro é Mateus. A data que foi escrita esse Evangelho é mais ou menos na data de 60 a 70 depois de Cristo, certo? No primeiro século. Então, se foi escrito no ano de 60, então Jesus, no calendário gregoriano, Jesus é morto no ano 33, certo? Já nos outros calendários, Jesus é morto no ano 30. Então, há cerca de 30 anos depois que Jesus morre, é crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, subiu aos céus e assentou-se à destra do Deus Pai, rogou ao Pai o Consolador. Aleluia. Então, esse Evangelho, 30 anos mais ou menos de que Jesus sobe ao céu, então é escrito. A autoria Mateus, que tinha sobrenome Levi, a gente pode ver isso no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, 14. Deixa-me ler para você. Deixa eu começar a leitura aqui do 13, que é sobre um publicano, De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Nós vamos explicar porque essa nomenclatura de publicanos é tão negativa nesse tempo aqui para os judeus. Então, publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, era um coletor de impostos.
publicano. Judeu, publicano. Por que publicano? Por que recebe esse nome? Porque trabalhava para o governo romano. Quer dizer, ele sendo judeu, cobrando impostos dos judeus, trabalhando para o governo romano. Nessa época, Roma já tinha invadido Israel e agora Israel estava trabalhando para Roma, humilhado, debaixo de uma submissão de escravos, quase escravo para esse povo. Uma humilhação, um sofrimento que Israel vivia debaixo desse regime romano. Por colaborador com os romanos, ou por colaborar com os romanos, que eram odiados pelos judeus como dominadores estrangeiros. Mateus, como todos os publicanos, era desprezado por seus compatriotas. Apesar disso, Mateus reagiu positivamente à chamada singela que Cristo lhe fizera para segui-lo. Depois do relato do banquete que ofereceu a seus colegas para que eles também pudessem conhecer a Jesus. Ele não volta a ser mencionado, exceto na lista dos 12 apóstolos, que está escrita em Mateus capítulo 10, 13, dá para ver ali a lista dos apóstolos e Mateus está incluído entre eles. A tradição afirma que ele pregou na Palestina por 12 anos depois da ressurreição de Cristo e que depois foi pregar em outras terras, mas quanto a isso não há registro. Agora, olha que mensagem legal, ele se converte, Mateus se converte, deixa de ser publicano e ele consegue dar uma festa, trazendo todos os seus colegas também, pecadores e publicanos, para apresentar Jesus. Isso é uma mensagem para nós, certo? Sabe quando você faz um café, faz uma mesa, um almoço, um jantar, um chá, alguma coisa reunindo as pessoas pagãs, as pessoas que não conhecem a Jesus, para você apresentar Jesus? Isso é muito legal, isso é evangelização. A abordagem peculiar de Mateus, Mateus foi escrito para os judeus visando a responder às suas indagações sobre Jesus de Nazaré, que alegava ser o Messias de Israel. Seria ele de fato o Messias predito no Antigo Testamento? Então, os outros perguntavam para ele, porque agora Mateus vivia com ele, conviveu com ele. Mateus, ele dizia, eu também fui publicano, eu sei o sofrimento do nosso povo de Israel, agora eu vivo com ele, eu o conheço de perto. Então faziam muito essa pergunta para ele. Se era, por que não estabelecer o reino prometido? Outra pergunta que fazia para Mateus. Esse reino será estabelecido algum dia? E que reino é esse que ele fala? Eles diziam do reino de Israel ser tomado dos romanos. Porque quem estava prevalecendo nas guerras, naquela batalha, eram os romanos. E os romanos já tinham tomado Israel. Então a pergunta era essa: se ele é o Messias, então por que ele não faz alguma coisa? Ele é o Messias predito no Velho Testamento, no Antigo Testamento? Então se ele é, por que ele não estabelece o reino? E esse reino vai ser estabelecido algum dia? Qual o propósito de Deus para este ínterim, para este fim? Então, assim neste evangelho, Jesus é frequentemente chamado de filho de Davi. Olha que legal. E é apresentado como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O reino dos céus é o assunto central de boa parte do seu ensino aqui registrado. Então você vê que Deus escolhe, quer dizer, Deus não, Jesus escolhe
Mateus, porque ele já é bom na caligrafia, na escrita, como publicano, para escrever o Evangelho. Ele é escolhido para escolher o Evangelho, para escrever a história de Cristo. O Evangelho de Mateus é a visão de Mateus, escrevendo o que viu, o que ouviu, né? E ficou o Evangelho de Mateus para nós nos dias de hoje. Mateus também é caracterizado por sua inclusão de pessoas estranhas ao judaísmo. O judaísmo é a religião da época, né? Então ele era perseguido pelo judaísmo. Os versículos finais registram a comissão de ir a pregar a todas as nações. E nos 4 evangelhos, somente em Mateus, surge a palavra igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, também no capítulo 18, versículo 17. Eu não vou ler por causa do tempo, está chegando o momento da oração. Jesus também é chamado de filho de Abraão, pois em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12. E tratando-se da data, embora este evangelho receba ocasionalmente data entre a década de 80 e 90, primeiro século, o fato de a destruição de Jerusalém ser ainda considerada em acontecimento futuro, no versículo 24, no versículo 2, parece exigir uma data mais recusada. Alguns pensam que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta de 50, ao passo que outros discordam, alegando que só foi escrito na década de 60. Então, está aqui, amigos, essa curiosidade sobre o Evangelho de Mateus, a pessoa de Mateus, o autor do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de convidar você, então, agora para realizar a oração juntamente comigo. Espero que esteja agregando informações, valores, aprendizado no seu entendimento, para que você possa crescer mais e mais espiritualmente. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, eu elevo a minha voz, o meu clamor aos céus, em nome de Jesus, entregando o nosso Brasil nas Tuas mãos, entregando o nosso futuro nas Tuas mãos, crendo, meu Deus, nas Escrituras do Antigo Testamento, crendo nas Escrituras do Novo Testamento, como esse evangelista, como esse apóstolo Mateus, de que é um registro que se mostra ser verdadeiro, apresenta como verdadeiro, segundo os pesquisadores, e nós cremos no que está escrito, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, sobre a Tua palavra, sobre as Tuas promessas, de que o Senhor visite cada pessoa que está nesse grupo de oração, que está nessa lista de transmissão, essas pessoas, meu Deus, que recebem, que estão nos meus contatos, essas pessoas que recebem, meu Deus, através da notificação do YouTube, diretamente da plataforma do YouTube. Enfim, aonde chega o meu clamor, a minha oração, eu oro por estas almas, por esse povo, ó Pai. Todos esses que estão inscritos no canal, cada um com a sua casa, com a sua família, que a sua graça os alcance, meu Pai. Que a sua misericórdia, meu Deus, os alcance. E determino bênção em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém, graças a Deus. Amigos, você está abençoado em nome de Jesus. Esse dia de hoje está abençoado, porque você orou comigo e você determinou junto comigo, e assim nós profetizamos bênçãos, vitória na minha vida, na tua vida, na nossa família. Amém? Graças a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo.